Olá, meus amigos, nós estamos aqui na Casa do Leite, no Camaru 2025. Hoje nosso podcast é com o professor Arthur Silva, da FASU, o presidente Tiago Fonseca, do Sindicato Rural de Uberlândia, e o ex-deputado, ex-prefeito Odel Mulhão, e ex-presidente do sindicato e da FAENG também. E nós vamos falar sobre o agronegócio brasileiro, que é um tema que está super em pauta, super em voga, e a gente precisa conversar seriamente sobre isso, não é mesmo, gente? É isso aí. E aí, professor, o que o senhor tem para dizer para a gente? Como é que está o nosso agronegócio brasileiro? Eu sempre gosto de falar que o agronegócio brasileiro é uma pujança de mão de obra qualificada, de técnica, de pessoas comprometidas e de pessoas sérias que trabalham no campo, que trabalham com amor, com paixão e sempre sendo sustentável economicamente, ambientalmente, socialmente, e que tem muitas inverdades que são ditas sobre eles e que são ditas aos quatro ventos, e a gente precisa coibi-las. Nós precisamos falar a verdade sobre o agro, que sustenta a nossa economia. O Brasil cresce graças ao agro. O Brasil hoje tem 65% de floresta nativa, boa parte é graças ao agro, de áreas de APP, de reserva legal, que o pecuarista, que o agricultor preserva, e produzindo mais em menos área, né? Produzindo mais leite em menos área, mais carne em menos área, mais soja em menos área, mais milho em menos área, para alimentar o mundo, né? Então a gente é um celeiro e sem falsa modéstia, né? Verdade, né, Thiago? É isso aí, deputada. Na verdade, a gente tinha que parabenizar o produtor rural, né? O produtor rural hoje, eu fico pensando, ele é um guerreiro. É uma indústria de céu aberto, aonde que muita chuva atrapalha, pouca chuva atrapalha, veranico demais atrapalha, muito vento, pouco vento, quer dizer, tudo isso atrapalha o produtor rural. E além disso, o modelo de comercialização nosso, né? Que é um modelo de comércio que você faz tudo, planta tudo. Vamos tirar, por exemplo, o leite. Você entrega um leite 30 dias aí, para depois de 10 dias que você entregou, no outro mês, o cara te falar quanto que ele vai pagar no final do outro mês. Quer dizer, e da mesma forma que como a soja, como os outros produtos, que a gente sempre está ligando o boi mesmo. Você liga na indústria e diz, quanto você vai pagar no meu boi? Quer dizer, você faz um planejamento, você planta, você colhe, você produz e submete ao mercado para ver quanto vai pagar. Então, quer dizer, o produtor eu vejo que é um herói mesmo, realmente dá conta de fazer tudo isso, o que ele faz, entendeu? No escuro, literalmente no escuro, quer dizer, sempre produzindo mais e realmente no escuro, sem saber quanto vai pagar no seu próprio produto. É verdade. O Nego, gente, Nego é o Adelmo Leão, meu marido. Todo mundo sabe que eu chamei de Nego, então eu não vou mudar não, vai continuar sendo Nego. O Nego, me conta uma coisa, o que você acha da quebra de paradigmas? Você acha que a gente, dentro do agronegócio, a gente ainda tem que quebrar muitos paradigmas ou não? Vários. Inclusive, só colocando uma coisa que o Tiago falou, você entrega o leite sem saber o preço que você vai receber. Tem mais desse adendo aí. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor, se fosse possível. O que o pequeno produtor, depois só me responde, o que o pequeno produtor tem que fazer para sobreviver? O que ele tem que fazer? Mas dentro dos paradigmas, que precisa ser quebrado rapidamente é na política. Né? O produtor, além de enfrentar tudo isso que o Tiago Fonseca disse aqui, ele tem que enfrentar também as condições políticas que são conduzidas nesse país, o Estado, o município. Ele enfrenta tudo. Então o produtor rural tem que ser guerreiro, sim, tem que ter preparado para enfrentar, sim, porque todos os movimentos que se fazem vêm ao contrário daquilo que ele deseja. O que o produtor quer? O produtor quer liberdade para poder produzir, segurança e regras claras, coisa que não existe. É verdade. E aí, professor, respondendo a pergunta do Nego? Perguntas de milhões, hein, doutor Cirredilon? Mas eu tenho algumas predileções que eu acho que o pequeno produtor tem que ter. Pequeno produtor, antes de tudo, ele tem que ter eficiência. Porque quando você faz ela em grande escala, dilui o custo fixo. Diluindo o custo fixo, fica mais fácil a parte econômica. O pequeno, ele não tem grande escala para diluir esse custo fixo. Então ele tem que ser muito eficiente. Eu prefiro ter 10 fazendas produzindo 1.000 litros de leite do que uma fazenda produzindo. Isso vai
ter mais dinheiro na mão de várias pessoas. Então, eu prefiro que esse pequeno produtor produza mais nesse menos área. Hoje o Brasil, o Thiago falou muito bem, é um celeiro de oportunidades e uma fábrica a céu aberto. Deus consagrou a gente com água, com áreas aráveis e nós estamos quase no inverno e está um calor, está capim crescer. Nós sempre produzimos muito bem a pasto. Produção de leite a pasto é um caminho que a gente tem que traçar ela para uma produção intensiva a pasto. Um custo de produção barato, sair um pouco dos insumos de suplementação expressiva para garantir que esse leite seja um leite barato e com margem boa. Mas eu acho que a grande receita para o pequeno produtor é que se tenha eficiência produtiva. Um leite barato e conseguir produzir na sua pequena área uma grande quantidade, intensificar as melhores áreas da fazenda dele para conseguir produzir mais nessa menor área. Ainda mais se ele conseguir, né, professor, agregar valor no produto dele final, que é muito melhor ainda, muito melhor. Minas artesanal, coisa assim. Exato. E agregar valor, obviamente, que é um grande, também, algo que o Brasil precisa melhorar muito. A gente é um grande produtor de commodity, né? E hoje você vê inúmeros exemplos que, quando agrega-se valor ao produto, o sucesso é muito garantido, né? Nós estamos começando agora um trabalho conjunto com a CNA, que é a nossa casa-mãe, né? Que é quem cuida do produtor, a CNA, a Federação, os sindicatos, um trabalho de colocar o leite como commodities, entendeu? Junto com esse acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, nós estamos estudando essa possibilidade de colocar isso no mercado. É surpresa ainda, o doutor ainda vai contar, mas já furei ele aqui. Mas ele não fica bravo, não. Pelo menos que seja um nível, né? Exatamente. Seja a base de preço, que você possa mesmo. fazer uma referência dos seus custos, né? Eu tenho um sonho, professor, e o Nego sabe disso, o Thiago acho que vai ficar sabendo agora, porque para mim eu não tenho diferença de pequeno, médio e grande, sabe? Somos todos produtores aqui, a gente não tem que falar que tira leite, não. Tira leite por lá para passar, eu produzo leite, eu não, entendeu? A ordenha vai lá e tira o leite, eu não tiro, não. E assim, essa casa foi criada com esse objetivo de unificar todo mundo aqui dentro, que ela abrigasse todos os produtores aqui dentro de uma única forma. E isso foi super importante porque os temas das palestras foram escolhidos por eles, as empresas que estão aqui dentro foram sugestões e parcerias, as capacitações que estão tendo, o espaço infantil para que as mães pudessem fazer os cursos e as crianças estarem ali brincando. E é uma coisa que a gente pretende levar isso para frente, né, Thiago? Nós vamos fazer permanente, não vamos? Se Deus quiser, Bertado, eu acho que você foi brilhante essa sua ideia, realmente. Eu nunca pensava num espaço como esse. E no dia que você falou, eu falei, será que ela está viajando? Mas realmente, depois de a gente ver isso aqui edificado, construído, ver que realmente é o espaço de debate e o espaço que realmente falta em toda a exposição pecuária, um espaço onde que é uma referência, onde o produtor vai. Ele fica muito vendido, quer dizer, aqui é um lugar realmente um ponto de encontro entre amigos, entre produtores e vamos discutir soluções para o setor. Exatamente. Agora, dentro dessa proposta do professor, para o pequeno, produzir a pasto. Logicamente, produzir a pasto e produzir com pasto bom. Exato. Nós temos um desafio aí. No preço que estão os insumos hoje, isso, muitas das vezes, inviabiliza o pequeno produtor. Aí eu pergunto, eu vou defender uma tese minha. Por que nós não vamos usar as rochas? Nós fizemos aqui, eu contei para o senhor, de 2019 até 2024, com o ex-ministro Alisson Paulinelli, a pesquisa da rocha basalto, que Uberlândia tem 16 mil hectares de rocha. Então já pensou a gente fazer chegar esse pequeno produtor a algumas toneladas de basalto, para ele incrementar no seu pasto, revigorar seu pasto e começar a produzir um pasto menor a 100, 120, 130 reais a tonelada? Não é 2.000, não é 3.000. Então, acho que nós precisamos buscar essa alternativa no agronegócio para atender o pequeno também. Eu também não tenho pequeno, nem médio, nem grande, tudo é produtor para mim. Perfeito. Mas nós temos que buscar uma solução para esse que está o mais afetado.
o que tem menos recursos, Exato. o que tem menos orientação. Porque o senhor veja bem, professor, antigamente o senhor tinha as entidades que ainda hoje fazem, por exemplo, assistência técnica ao campo, mas isso diminuiu muito, não está com a intensidade que tinha que estar. Então eu acho que nós temos que pensar em alguma coisa, e isso aí tem que ser proposta de governo, governo de Estado, governo da União, porque senão não tem como chegar do pequeno produtor. E ele precisa que a gente olhe para ele. Essa é a minha avaliação. Sabe o que acontece muito, prefeito? O senhor me falando um negócio aqui, tem uma coisa muito interessante para a gente falar assim, o professor vai saber disso. Por várias crises, momentos ruins que a gente passou na pecuária leiteira, falando especificamente da pecuária leiteira, muitos produtores colocaram boi de boiada, né, nas suas propriedades. E hoje a gente está vendo uma coisa muito interessante hoje, é que cada vez a gente fala mais, um animal hoje, para ficar dentro de um composto, vamos falar de uma pecuária intensiva, dentro de composto, do animal hoje, para ele pagar a conta, ele tem que produzir mais de 40 litros de leite. Então, para fazer isso é genética, e genética é tempo, é tempo. Então, quer dizer, toda vez que aquele produtor realmente, por uma questão momentânea, ele erra na decisão, eu acho que ele erra na decisão, em vez de continuar com a sua genética, continuar na sua atividade, ele fala, vou colocar um boi de boiada aí, que eu, pelo menos, eu vendo um bezerro bom aí e eu melhoro a minha atividade. Aí, quer dizer, ele entra num ciclo vicioso que cada vez mais ele vai produzir menos, porque a fêmea essa fêmea que vai ser gerada, na verdade vai ser uma fêmea meio sangue ou uma coisa que não é de aptidão, não teve uma genética, tudo. Então eu acho muito preocupante, eu vejo hoje dentro dessa casa de leite, empresas parceiras de sêmen que está aqui dentro e tudo, quer dizer, o produtor ele tem que estar com o pé no chão, alinhado e não sair do propósito dele. Quando ele toma a decisão, eu já digo que eu já fiz isso uma vez. Tentei voltar no puro, voltar com gir, fazer o meio sangue voltado, que não era o melhor cruzamento perfeito para se fazer. O melhor era na vaca gir com boi holandês, né? E quer dizer, deu umas meio sangue, perdi uma geração ali realmente fazendo isso. Então eu acho também que é uma outra coisa que a gente faz, é justamente isso. E hoje, aqui dentro do sindicato, a gente tem um programa hoje que também a deputada está nos ajudando nesse projeto, que hoje a gente tem assistência veterinária para o pequeno produtor gratuito e, na medida do possível, a gente está conseguindo também levar sêmen para ele inseminar o seu rebanho também, com sêmen gratuito e o veterinário lá fazendo. Nós estávamos com um veterinário, graças à ajuda da deputada, nós vamos contratar agora o segundo veterinário realmente para poder fazer esse atendimento a esses pequenos produtores, que eu acho muito interessante, que hoje a gente precisa, como você disse, produtividade. Então não dá mais para amarrar uma vaca, vamos dizer assim, para tirar 8, 9 litros de leite dela. Outra coisa importante, Thiago, que a gente tem que ver também, e professor Iodelmo, é a questão da nutrição. Porque não adianta a gente ter um melhoramento genético se a gente não tem uma nutrição boa. Não evoluir, né? Não evoluir na nutrição para o pequeno produtor. Então nós precisamos olhar isso também. Estou pensando em alguma coisa, minha cabeça fica assim, ó, tchuc, tchuc, tchuc. Eu já pensei até em asfaltar a rua ali. E isso aí tem tudo a ver com o que ele fala, pode basal. Pode basal, melhorar as pastagens, melhorar a qualidade do gado, aí só vai dar vida para o pequeno concordo, produtor. o gênero, número igual com o Thiago, o doutor Adelmo. A parte de melhoria das pastagens é imprescindível para o Brasil. A gente tem que melhorar nossas pastagens, a gente tem um clima que nos ajuda muito, mas a gente precisa aprender a manejar as pastagens e manejar as pastagens com os nossos recursos que nós temos aqui. O valor que você falou para nós e o Alisson, junto com o estudo que foi feito lá com o Dr. Alisson Paulinelli, é importantíssimo. Foi feita a Revolução Verde na década de 70. O cerrado nosso era improdutivo. O cerrado nosso, antes da década de 70, depois que houve essa doma do cerrado. Agora, entendemos como manejar esse espaço, esse solo que é ácido. Vamos achar recursos, e nós temos esses recursos aqui, no nosso município, que pode ser utilizado. E quanto ao melhoramento genético, a gente está no berço do melhoramento genético, né? A gente voltar a falar de boi de boiada, voltar a falar de um boi que não é melhorador, é um risco muito grande para a pecuária. E eu falo, assim, a tomada de decisão, quando você toma ela vai impactar daqui 4 anos, daqui 6 anos. E para voltar esses 6 anos perdidos, é uma dificuldade enorme. Então, o propósito ele tem que ser firme, o propósito ele tem que ser mantido. Então,
vamos ser produtores de leite, vamos extrair o máximo dessa vaca para produzir leite. E não tem, e o leite, quando a gente fala de aspectos genéticos, a rentabilidade dele é baixa. Melhorar é difícil, errar é facinho. Então, a rentabilidade para a produção de leite é baixa, então tem que ser todo ano. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, porque senão, quando a gente faz essa volta e comete esse erro, é uma perca não só para esse ano, mas para as próximas gerações de toda a fazenda. Olha, quando você erra, você tem o período de gestação, são 8 meses, o intervalo entre parto, que aí você tem que ter um trabalho bom para fazer isso aí entre 9 e 12 meses, porque senão se alonga o perfil disso ainda. Então, 1, 2, 3 vezes, é que dá no Tiago falou. Mais 24 meses até essa novilha. Então, essa é que é a perca que pode acontecer se tiver um erro. Exato. Olha, tem uma coisa que a gente está vendo que está acontecendo com o agronegócio de uma forma geral, é que, nós da FPA, o Pedro, nosso presidente da FPA, o Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion do Paraná, ele tem feito muito e com muita constância, ele e a senadora Tereza Cristina, que é sair do Brasil para falar bem do nosso agronegócio, porque o governo brasileiro ele não faz isso. O governo brasileiro faz questão de denegrir a nossa imagem a todo momento. E aí eu pergunto, nós sabemos que a gente produz mais e menos áreas do que os outros países, não é isso, professor? Exato. E a gente tem que deixar claro alguns aspectos, quando a gente fala do Brasil, para o mundo. Quem tem 65% de área de floresta nativa é nós. Exatamente. Olha a França, eles têm 11% de floresta. Os franceses não podem vir aqui falar que a gente não é sustentável, não. A gente tem que ir lá falar para eles que nós somos sustentáveis, e não o inverso. Então, quando acontece taxações da nossa carne, do nosso leite, do nosso queijo, e a justificativa vocês não são sustentáveis, é uma falácia. É uma grande falácia. Nós somos um país que temos um dos maiores rebanhos comerciais do mundo, um dos maiores produtores de soja, um dos maiores produtores de milho, citros, cacau, café. A gente produz em 30% do nosso território isso. Então, o restante é área de floresta. Então, o mundo tem que entender isso. E dentro desses 65%, tem área de APP, reserva legal que o pecuarista preserva. Eu uso alguns exemplos quando eu falo de alguns biomas no Brasil. Um exemplo, o bioma amazônico. Em alguns municípios do bioma amazônico, até 80% da sua fazenda tem que ser preservada. Eu não estou falando que não tem que preservar, mas o pecuarista, o agricultor, ele tem uma empresa eu sempre falo, eu uso o exemplo de um hotel de 10 andares. É um hotel de 10 andares no qual ele consegue extrair riqueza de 2. E tudo bem, ele está preservando. Mas o europeu não fez isso, então ele não pode vir falar mal de nós, não. Exatamente. Essa COP, professor, o que o senhor está achando dessa COP que vai acontecer no Brasil? Que, assim, está o maior absurdo do mundo, porque sem estrutura nenhuma em Belém até hoje, né? E ela está aí. Não vamos jogar contra, não, mas vamos aguardar. Eu tenho muito medo de nós próprios brasileiros falarmos mal de nós aqui dentro. Eu tenho um medo danado dessa COP acontecer isso. Eu mostrei até alguns valores sobre a Acordo de Paris, a Acordo de Copenhague, e a gente cumpriu todos. É verdade. Então, a gente não pode deixar falar mal de nós dentro da nossa própria casa, não. Pois é, por isso que nós estamos todo mundo indo para a COP30, para não deixar isso acontecer. Deputada, mas olha aqui, professor, olha que coisa interessante. Vocês vêm falando uma coisa que vem passando um filme na minha cabeça, né? Há muito tempo eu não lembro de qual empresa que ela tinha feito um vídeo nisso aí. Pensa para você ver também onde que a gente, às vezes, nós mesmos falhamos, né? Nós estamos aqui dentro do Camaru, aonde que nós estamos tendo aí 15 a 20 mil pessoas passando por dia durante um show, durante um negócio. Quer dizer, por que também a gente não tem um vídeo institucional mostrando quem somos nós? 1 minuto, 1 minuto e meio para passar antes do show. Eu estou fazendo o show, eu passo o que eu quero lá na frente, lá, quer dizer, para as pessoas ver, para poder ver o que a gente tem de floresta plantada, o que a gente é, como é que a gente é. Quer dizer, olha o tanto de oportunidade que a gente tem e a gente às vezes desperdiça disso. É uma grande verdade. E esse negócio de sair do Brasil para falar mal do Brasil, vejam bem o que está acontecendo agora e vai atingir o agronegócio. Essa discussão dos Estados Unidos, do Trump com o governo brasileiro,
Tem a questão do Bolsonaro? Tem. Eles são amigos, são companheiros, e lógico que ele quer defender ele porque ele é uma boa pessoa. Agora, não é só isso não. Por que o Brasil tá com essa tarifa aqui? Por causa do relacionamento do Brasil está tendo com a Rússia, com a China, com a Índia, com a Venezuela. Ver os parceiros do nosso governo está procurando. Em vez de procurar parceiros para o desenvolvimento, não. Estão buscando parceiros para o atraso. E isso nós não podemos permitir. Inclusive, nesse dia de hoje, está acontecendo o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Olha, veja bem, um julgamento tão importante como esse vai julgar numa turma. Então, plenário, né? Tá tudo preparado. E olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho muito receio dessas tarifas aumentarem sobre o Brasil. E se elas recaírem mais sobre nós agora, nesse momento, vai prejudicar em muito o nosso agronegócio. Não é só o leite, não, a nossa agricultura, a nossa pecuária, setor de piscicultura, enfim, tudo aquilo que é produzido pelo produtor rural no campo pode se afetar. Por exemplo, a pesca a nossa não está afetada pelo tarifaço? A fruta não está afetada pelo tarifaço? Então, eu acho que está na hora, sabe, deputada, do Congresso Nacional mostrar a cara e reagir. Por exemplo, o Senado Federal está com a medida lá, já votada a urgência, para decidir. Por que não decide? Está na hora do povo começar a cobrar essas decisões, sabe? Para a gente começar a corrigir essas distorções. Porque democracia é uma coisa assim. É um poder independente do outro. Se não tiver essa independência dos poderes, se o Congresso não for independente, ela não vai funcionar. Então é momento das casas legislativas começarem a se impor a sua dependência e, logicamente, os seus posicionamentos. Eu, como brasileiro, sou totalmente contra isso tudo que está acontecendo. Mas a razão que está acontecendo é essa mesmo. É Rússia, China, Índia e Venezuela. Diga com quem tu andas que direi quem tu és. Não é? Então, antigo. Esse é que é o problema. Professor, me conta uma coisa. Qual a projeção que o senhor faz para o Brasil e para o mundo em matéria de crescimento dentro do agronegócio? O senhor acha da agricultura familiar? O senhor acha que a gente tem que crescer muito, vai reduzir? Como é que... Eu sempre gosto de pegar um dado que a FAO trouxe em 2020. A FAO falou assim, lá em 2020, o mundo tinha 7 bi quantidade de pessoas e para 2030 a expectativa era 9 bilhões de pessoas. E essa turminha que está nascendo aí vai ter que consumir. E consumir com qualidade é consumir proteína animal. Carne, leite, ovo, pescado. A FAO chegou e falou a seguinte frase nos tratados dele. Para atender essa porcentagem de pessoas que está nascendo nesses 10 anos, o mundo tem que aumentar a produção de alimento em 20%. Para o mundo aumentar a produção de alimento em 20%, o Brasil tem que aumentar em 40%, ou seja, o dobro do mundo. Tiago, e eu falo assim, eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir isso com uma tranquilidade enorme. E em menos áreas de pastagem estão diminuindo, áreas de agricultura expandiu na década de 90 até hoje 100%, mas a produtividade aumentou em 400%. Então nós estamos fazendo nosso papel de casa em aumentar a nossa produtividade. Mas quando a gente olha para o mundo está fazendo o inverso. Hoje eu tenho alguns colegas que trabalham na Europa, a agricultura e principalmente a pecuária na Europa, é difícil traçar, mas está fadado ao fracasso. É um senhor de 70 anos em cima de um trator, que não tem sucessão. A gente ainda, no Brasil, estamos tratando a sucessão, mas eu tenho diversos alunos lá na FASU, tem a turma de 100 alunos, no qual eles estão pegando conhecimento numa faculdade e vai voltar para o campo. Eles querem levar conhecimento para o campo, eles querem voltar e levar mais técnica para o campo. Na Europa isso não aconteceu. Quando a gente fala de subsídio agrícola na Europa, quando a gente fala de custo de produção na Europa, já são valores estratosféricos, ou seja, a produção deles não fecha. A conta deles não fecha de maneira geral. A nossa fecha. Então, eu falo que o Brasil vai alimentar não somente
países como China, que é o nosso grande comprador, alguns países da América do Sul, da África, dos Estados Unidos, a gente vai alimentar o mundo. E a Europa também vai precisar do nosso alimento, da nossa carne, do nosso leite, da nossa soja, porque por esses fatores socioeconômicos que está acontecendo lá também. Você anda por lá e não vê animal, né? Você anda na Europa, na Itália, aí você vai na Itália, França, você não vê nada. Você vê pequenas conteiras com alguns animais lá que você fala, como é que o cara sobrevive disso aqui só? Mesmo nos Estados Unidos está reduzindo também, né, professor? Até um americano caindo, né? Está caindo também. Exato. Os americanos, de maneira geral, eles estavam com os dois pés no acelerador há muito tempo. Eles não têm mais para onde expandir. Então, e aí quando a gente olha o potencial brasileiro, mão de obra competente, e temos muita mão de obra competente, nós temos muita tecnologia empregada para os trópicos, e a gente é referência nisso, e um clima que nos ajuda muito. A gente consegue fazer, eu uso o exemplo da Rússia. A Rússia é excelente. Quando a gente fala de capacidade produtiva, de fertilidade de solo, a janela produtiva deles é 4 meses. A janela é 8 meses, a terra está congelada, a água está congelada. Aqui nós estamos no meio do período seco e nós temos um clima ainda favorável para a produção. Hoje, voltando para a pecuária leiteira, como é que o senhor sugere que na pecuária leiteira, o senhor sabe que existe uma briga, não é uma briga, um desentendimento, um pequeno desentendimento que a gente tem que parar com isso, né, Tiago? Essa questão de briga entre produtor, cooperativa, laticínio, indústria. Isso a gente precisa acertar isso aí, porque o que seriam de nós sem eles e o que seriam deles sem nós? Então a gente tem que começar por aí. Nós temos que nos respeitarmos, eles nos respeitarem, a gente respeitá-los, para que a gente chegue num denominador comum. Essa é a minha opinião, porque juntos nós seremos duplamente mais fortes, se a gente começar a trabalhar em conjunto. O senhor acredita que isso é possível? Ana, deputada, acredito sim. Eu vejo que o associativismo, o cooperativismo no Brasil e no mundo é algo que é uma via de mão única que a gente tem que traçar. Mas o produtor rural, desse lado da corda, ele está mais frágil. Ele está mais frágil. E tem um outro fator também, né, professor? Você pode colocar aí na sua análise também, que é a rede varejo. A rede varejo hoje também aprendeu a bater na indústria também, né? Então, nós temos que ter políticas públicas, ter um sindicato que defenda, políticas públicas que defendam. A frente que vocês estão é muito importante para o produtor rural. Eu sempre vejo tomadas de decisões macro apoiando sempre o pequeno produtor. Os produtores de leite é muito importante. Então, a gente precisa deles? Sim. Não tem como não trabalhar com a cooperativa, com a associação, mas o produtor está do lado frágil da corda. Sim, mas a partir do momento que a gente trabalha unidos e nos respeitando, exato, né, com regras claras. Se a gente conseguisse, né, deputada, cada um estabelecer a sua margem, seria o ideal. O problema que a gente sempre vê no leite é o seguinte: quando começa a subir, vai de uma vez, isso vai bater lá na ponta do consumidor. Aí na hora que o consumidor trava aquele consumo lá, o negócio desce tudo de novo. Então, quer dizer, essa variação que eu costumo dizer, esses altos e baixos, que na vida do produtor ele não consegue mudar isso. Uma vaca, você não muda a alimentação do dia da noite. Tá bom, eu ponho comida, tá ruim, eu tiro comida, aquilo você não faz. Então a gente precisava de ter o quê? Uma linha que seja uma leve oscilação de preço. E para acontecer isso, eu costumo dizer, as 3 pontas, o produtor, a indústria, e hoje, que toda vez que a gente aperta a indústria, ela fala que é o varejo, que está ali na ponta, os atacadistas, os supermercadistas que judiam no mercado. Então precisava estabelecer uma conexão nesses produtos láticos para que se mantesse eu imagino, cada um ganha 10% nisso aí. Vamos estabelecer isso aí, uma margem de 10% isso aí, quer dizer, e todo mundo sai isso aí. Porque às vezes não necessita o produtor, o consumidor final está pagando o leite R$6. Até às vezes, 4,50 dava muito certo para a cadeia inteira. Para a cadeia inteira tá completa, tá saciada, tá com os seus valores. Então, isso que é o grande vejo. Essa oscilação hoje, sobe e desce, é que realmente eu acho que é um grande mal
que o setor, Um dos- e principalmente o produtor na ponta, Um sofre. dos grandes calcanhares de Aquiles que eu acho na produção leiteira é o acordo do Mercosul. É. Né? Porque a gente está ali passando um perrengue danado, passamos em 2023, 2024 a gente vem, melhorou um pouco, 2025 começou bem, quando chegou em abril deu aquele pique, agora deu uma estabilizada, vamos ver como é que vai reagir daqui para frente. Mas o interessante, eu sempre questiono muito o Conselheide e questiono de CPEA também, porque eu não consigo chegar nos números que eles conseguem. A minha conta não fecha com a deles. Entendeu? Mas agora eu descobri. Demorei um tempo, mas eu descobri. Ali eles não colocam o custo de produção. Entendeu? Então tá um preço meio manco, né? O preço tinha que entrar no o custo de produção, tinha que entrar nisso também. Mas não entra. Porque tem medo de aumentar para o consumidor, mas não vai aumentar. A partir do momento que o leite passa a ser um instrumento de Estado para a economia do nosso país, ele vai deixar de ser uma política de governo, entendeu? Vai ser uma coisa mais séria. Ele vai ter rentabilidade, tanto com o produtor, quanto para as indústrias, laticínios e até para o consumidor. Agora, o difícil é fazer com que o governo entenda isso. Esse é o meu ponto de vista. O que você acha, Nego? Vontade política. Falta de vontade política, só isso. Por exemplo, o nosso ministro da Agricultura hoje nos representa. O leite, não. Ele não... É falta de vontade política. Então eu acho que esses pontos chaves que interferem na produção rural, nos preços, tinha que ter pessoas que conheçam o setor. Se ele não conhecer o setor, como ele vai fazer uma política para o setor? Não existe. É verdade. Então, se não tiver o conhecimento com o setor, vai me desculpar, mas um cara que nunca pisou na bosta não vai saber o que ele tem que fazer. Esse é que é o problema. É isso mesmo. O que você acha, professor? Não tem como não concordar. E eu sempre falo, quem cria regra, principalmente para o agro, nunca pisou na bosta. Nunca pisou na bosta. É. Quem cria as regras não sabe a diferença de um pé de soja e de um pé de milho, de uma vaca de um touro. E isso prejudica muito quem está na linha de frente. Eu brinco com meus alunos, eu pego sempre um exemplo dos meus alunos que querem virar consultor. Se você quer virar consultor, você tem que ter pelo menos um boi. Você vê o preço do sal mineral, você quer ser produtor, você tem que ter pelo menos uma vaca. Porque você tem que saber o preço de uma dose de sêmen, de um protocolo de inseminação, quanto custa um quilo do milho para fazer uma ração. É verdade. Porque na hora que dói, é porque na hora que quem está pagando. Tiago, me conta aqui uma coisa. Como que a gente pode comunicar melhor a qualidade do nosso leite brasileiro para o consumidor? Então, a gente tem que fazer isso, né? Na verdade, você vê, tem essas portarias do Ministério da Agricultura, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, eu lá em casa particularmente, sou produtor de leite e tudo, eu morria de medo de falar de CCS e CBT. E a partir do momento realmente que eu fui para um laticínio e que ele começou a exigir, mudou tão fácil isso, nós adequamos tão fácil a realidade, realmente fizemos análises individuais de animais e na análise individual de animais nós identificamos realmente aqueles animais problemáticos que tinha, você faz linha de ordenha, quer dizer, e nós conseguimos chegar realmente com o negócio. Então hoje, para mim, a qualidade hoje eu já nem preocupo com ela, ela entrou no protocolo da fazenda, no padrão e ela foi realmente embora. E hoje a gente tem muito produto bom. Mas também a gente tem aquelas empresas, aquelas compradoras também, que elas praticam um desserviço também para a cadeia. Quer dizer, ela pega leite de qualquer jeito, quer dizer, sem contagem de célula somática, pega no tambor de leite e tudo. E essas empresas, na verdade, que também as grandes empresas sofrem com ela também, porque ela entra com o leite num preço muito mais em conta no mercado. Então, quer dizer, isso aí dificulta muito mais. Quer dizer, é um produto com menos tempo de prateleira, com uma qualidade inferior, quer dizer, isso. Mas eu acho que o próprio produtor realmente, que conhece, que ele está realmente em atividade, ele está hoje realmente muito preocupado com CBT e CCS, porque você falar disso é perda de produtividade para a vaca, são inflamações mamárias e tudo, e a vaca está deixando de produzir para combater isso aí. Então eu acho que a gente realmente
tem que comunicar isso bem para o produtor. Eu acho que tem que fazer algumas políticas de demonstrar isso, a essa qualidade realmente que a gente tem do produtor rural, a qualidade do leite. E eu acredito que hoje, apertando as empresas, nós temos hoje a qualidade do leite o suficiente para mandar para qualquer país, para competir com qualquer país do mundo. O que é importante também seria o nosso governo fazer um marketing específico para o produto leite, né? Que a gente não tem isso. Hoje a gente tem marcas fazendo propagandas para os seus próprios, para a sua marca, né? Não para o produto. Conjunto, né? Conjunto. Isso seria muito interessante se a gente conseguisse fazer. Nós estamos com um projeto de lei no Senado Federal e nós até trouxemos ele para o debate, que é a Política Nacional para o Produtor de Leite, né? De incentivo, para dar incentivo e etc. e tal. E um dos assuntos mais discutidos é a brucelose e a tuberculose, porque nós temos que erradicar o nosso país com tuberculose e brucelose, porque aí sim a gente vai poder exportar o nosso leite para a União Europeia com muita tranquilidade. Então, por isso que a gente tem que agir bem rápido para que isso não seja entrave a hora que tudo estiver certo e dentro da normalidade. Se né? não me engane, deputado, o professor pode saber melhor, que está variando aqui, tinha um fundo criado em Minas Gerais para isso, né? É um fundo que, se por um acaso o produtor, ou se tivesse, me vaga aí se não tivesse ou não, mas deveria ter um fundo onde que todos contribuíssem para esse fundo e caso aconteça algum caso de brucelose, aprimorar a fiscalização sanitária, que tivesse alguma coisa no rebanho, que aquele rebanho fosse indenizado. Se ele for indenizado, realmente aí, quer dizer, eu acho que aí nós vamos contribuir muito para essa erradicação. O programa de Minas, ele atende à legislação federal. Em Minas a gente não tem uma legislação específica para isso. E ele, infelizmente, Tiago, ele ainda não é atrativo para o produtor. Porque no preço de uma vaca, você recebe um quarto só. Aí produtor nenhum quer fazer isso, né? Nós temos que melhorar tudo dentro desse projeto de lei para que a gente consiga realmente ter aumentar essa base, exatamente, né? Melhorar as nossas propriedades, os nossos produtores e isso. Nega, eu sei, o que você acha disso? Eu acho que enquanto não tiver todo mundo reorganizado e organizado e conjuntamente, não vai funcionar. Eu acho que as cooperativas têm que fazer o papel da cooperativa, da indústria e o produtor do produtor. E quem representa a classe rural nesse país são os sindicatos rurais, as federações e a CNA. Então essa coisa tem que ser separada. Então eu acho que a cooperativa tem que tratar de industrializar um bom leite, fornecer um bom leite e dar lucro para o seu produtor. Isso aí. Como a indústria também tem que dar lucro para ela e tem que oferecer um bom produto. Agora, eu fico pensando, por que essas pessoas que recebem a nossa matéria-prima e que vão ganhar em cima dela, também não ajudam a divulgar mais? Por que eles não fazem programas de incentivo, programas de comunicação em massa com o povo? É igualzinho quando se vende a cerveja. Eles não anunciam a cerveja, quem anuncia o leite? Quem é que anuncia o leite? Quem que diz quais são as vantagens de se consumir leite? Ninguém. Nós não temos um garoto propaganda, né? Não tem. Esse é o problema. Isso mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta para os três. Vamos ver a resposta. É a mesma pergunta para os três. Professor, se você pudesse deixar uma mensagem única para os produtores, não só de leite, de produtores em geral, qual seria essa mensagem? Difícil a pergunta, né? Mas primeiro, agradecer, né? Acho que a primeira mensagem é agradecer. Agradecer o acordar cedo, agradecer a trabalhar em alguns momentos do ano negativo, agradecer por ele não largar, pegar o dinheiro e ir para a Europa passear, porque ele pode ter essa opção. Mas, além de agradecer, dizer que a gente tem que trabalhar, e eu falo eu enquanto professor,
trabalho dia e noite para formar pessoas que vai para o campo. Formar pessoas que vai fazer a diferença. Eu já fiz meu papel enquanto consultor hoje, mas quando eu vejo um aluno meu que está com 23 anos e vai ter uma janela de produção aí de como consultor rodando fazenda de 10, 15 anos, eu fico muito feliz de que a gente está ajudando os produtores, agora eu de maneira indireta, a ele ser mais produtivo, a ele produzir mais, ele diminuir a fome do mundo, mas que ele nunca perca essa perseverança, mesmo nesses momentos difíceis. Tiago, nosso presidente do Sindicato Rural, qual que é a sua mensagem para os nossos produtores? Eu diria, são 4 mensagens. Primeiramente, acredite no seu negócio. Organize o seu negócio. Tenha seus custos na mão. E capacite. Eu acho que isso é a grande receita do sucesso para ele. Ele tem que conhecer realmente o seu negócio, capacitar e ter na mão. E a gente pode dizer o seguinte: se apegue em Deus, porque Ele é muito importante para ser produtor nesse Brasil. Você tem que estar junto com Ele toda hora, porque Ele, 1 mais 1 não são 2 aqui, o produtor rural. Nego, e você, qual que é a sua mensagem, assim, do fundo do seu coração, que você vai deixar para todos os produtores? Você, como ex-presidente do Sindicato Rural, ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas, ex-secretário de Estado da Agricultura, ex-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, membro da FPA. O que você tem para deixar de mensagem para o produtor hoje? Hoje, primeiramente, acredite em você, na sua equipe e na sua organização. Depois disso, eu vou lhe dizer, sozinho você não é ninguém. Reúna com seus companheiros, com seus colegas, junto com a sua entidade representativa, coloque ali um bom presidente, como nós temos o Tiago Postiga do Sindicato Rural de Uberlândia, e cobre ele as suas representações. E a partir daí, ele subirá para a Federação e daí para a Confederação Nacional da Agricultura. Da mesma forma, eu digo a vocês, reúna com as suas cooperativas, com os seus companheiros de produção. Exija dela para você o melhor que for possível para você ganhar sua vida, estabilizar sua vida e ter condições de continuar no seu negócio. E também cobre dessa representação, se é que ela não tem, as que têm, meus parabéns, mais benefícios para você no setor de divulgação, de orientação, de conversa, de explicar para a população o que é o setor produtivo de leite. Da mesma forma eu falo para a soja, para o milho e assim por diante. Cada setor tem que se organizar. Se não organizar, nós não temos caminho. Eu tenho um ditado lá da roça que diz assim: catitu fora do bando é comida de onça. Ou vocês vão estar juntos, defendendo a mesma causa de vocês, ou vocês não têm futuro. Eu acho que é isso. Entendam isso de uma vez por todas. É difícil eu ir ao sindicato rural? É, mas tem que ir. É difícil eu ir à cooperativa? É, mas eu tenho que ir. Nós temos que ter tempo para as nossas representações, para que ela nos represente e represente bem. Se não tivermos isso, e tem mais um detalhe, o ano que vem é ano eleitoral. Cuidado em quem você vai votar. Eleja um bom representante seu para o Congresso, para a Assembleia, para presidente da República, para governador do seu estado. De novo eu vou repetir, cuidado do seu voto no ano que vem. Porque depois que você votou e elegeu, só daqui 4 anos. E não adianta ficar lamentando. Uma boa tarde a todos. Gente, muito obrigada da participação de vocês no nosso podcast aqui da Casa do Leite. Foi uma alegria muito grande, um prazer enorme estar conversando com vocês essa tarde. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado.